Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, nós estamos na disciplina de Sociologia e Educação 1 do curso de Pedagogia do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto. E a gente discute nessa videoaula o texto da Condição Docente, Primeiras Aproximações Teóricas, da autoria Inês Assunção de Castro Teixeira. Eu queria levantar alguns dados, alguns pontos desse texto. Nós não vou comentar o texto na íntegra. Eu acho que o texto da Inês, ele informa, e ela própria diz isso, ela está ali mais preocupada em informar do que necessariamente aprofundar algum ponto. E eu queria destacar três aspectos, três itens, 3 pontos desse texto que eu acho que são relevantes e nos interessam muito. O primeiro item desse texto que eu quero destacar é pensarmos na condição da própria escola nos dias atuais. Segundo a autora Inês Teixeira, a escola está inserida dentro daquele rol dos direitos da cidadania. Então já não é mais uma questão de capricho ou de luxo, ou como já foi num passado aí 40, 50, 60 anos atrás. A escola agora ela faz parte dos direitos de cidadania, o que significa dizer que essa escola ela passa a ser item obrigatório dentro das funções, dentro dos papéis a serem desempenhados pelo poder público. O Estado brasileiro, de uma forma geral, pouco interessa se estamos tratando do governo federal, dos governos estaduais ou dos governos municipais. Então isso aí já passa a ser item obrigatório. Todo cidadão tem direito à escola. Todo cidadão tem direito à informação. Isso aí é fato, é ponto pacífico. Frente a isso, a gente tem então a questão que essa escola ela não está sozinha. Ela apenas existe na medida em que existem professores e alunos. E aí sobram 2 outros pontos que a gente deve, que a Inês Teixeira destaca e que eu gostaria de comentar um pouquinho. O primeiro ponto é que ela lembra uma coisa que as pessoas normalmente esquecem, tá? O exercício da docência, o ser professor, ele apenas existe quando há relação social professor-aluno. Ou trocando em miúdos. Não existe professor sem aluno, não existe aluno sem professor. Quer dizer, um professor que não tenha um público que está interagindo com ele não é professor. Um aluno que não cumpre o seu papel, que é desejar aprender, não é aluno. E essas relações, elas não são apenas relações de comunicação, de troca de uma informação ou outra. Não, são relações sociais. Por quê? Porque tanto professores quanto alunos são entes sociais, são seres sociais, têm uma vida que se apresenta no cotidiano da sociedade, de maneira geral, e que, particularmente, eles interagem e se transformam no ambiente da escola, na sala de aula. Quer dizer, então, é interessante a gente pensar nesse caso, tá? Porque o ato do magistério ou o ato de ser aluno, repito, eles não são ações isoladas, solitárias, tá? Ao contrário, eles só existem na medida que existe a contrapartida, que é, no caso do professor, o aluno, que é o professor, no caso do aluno, se for ele o ente social a ser estudado. E mais do que isso, e aí é que passa a ser um ponto-chave, que é o terceiro item que eu quero destacar aqui, e a partir daí tecemos alguns comentários mais aprofundados, é pensarmos no seguinte, que professores e alunos, eles são entes sociais, são seres sociais. Eles têm uma vida, eles acordam todos os dias de manhã, escovam dente, tomam café, vão para o seu trabalho, ou no caso do professor já imediatamente para o seu trabalho, que é a própria escola. E o que acontece? E na hora em que eles se reúnem no mesmo espaço geográfico que é a sala de aula, e nessa hora que eles vão começar a interagir, essa interação se dá por qual mecanismo? Tá? Ela se dá pelo conhecimento. E aí é um ponto que, de uma forma geral, eu já vi muita gente boa esquecer desse pequeno detalhe, tá? Em achar que a escola ou que a própria relação do professor com o aluno, ela deva estar muito mais preocupado com interações sociais, com relações sociais, com a escola sendo espaço de socialização da criança ou do
adolescente, ou seja lá de quem for. Não, na verdade, o que a Inês nos chama a atenção é que isso tudo acontece, sem problema, existem essas interações. Agora, o que a gente não pode esquecer é que um professor e um aluno eles se transformam em professores e alunos na medida em que essa interação se dá principalmente pelo conhecimento. Então, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar para chamar a atenção de vocês do seguinte aspecto. Sabemos perfeitamente de todas as condições de trabalho, das condições de vida de qualquer professor, assim como de qualquer outro profissional nesse país, né? Todavia, nós não podemos nos esquecer que, independentemente da condição social, que é comum a todas as pessoas, indistintamente, né, os problemas que aparecem para fulano aparecem também para Beltrano, isso aí é inevitável. Independentemente de tudo isso, esse momento em que aquele sujeito ele deixa de ser um profissional qualquer, um cidadão qualquer, e se transforma num professor, a relação, essa transformação, ela se dá por meio do conhecimento que ele transmite e que ele troca com os seus alunos. Então, onde eu quero chegar com isso, tá? A primeira preocupação que um docente deve ter, que um professor deve ter, é o conhecimento. Ou ele sabe, ou ele não pode ser professor. Quer dizer, porque ele não está ali como recreador. O professor não é um líder de torcida, um professor não é um recreador de colônia de férias, né? O professor é um professor. E para ser professor, ele precisa conhecer. Ora, onde eu quero chegar com isso, né? Significa que a prática do magistério pressupõe um estudo constante da parte daqueles profissionais que desejam atuar nessa área. Então não adianta um sujeito, isso lamentavelmente as pesquisas indicam em nosso país, não adianta um sujeito vira professor e para de estudar, por exemplo, né? É o ponto que eu quero chegar. Ou seja, todas as pesquisas indicam que parte significativa das pessoas que atuam no magistério, do ensino fundamental particularmente, né, são pessoas que simplesmente não estudam, né? São pessoas que simplesmente não se aprimoram, não se lapidam. E aí na hora que vão interagir com os seus alunos, e essa interação, vamos voltar ao texto da Inês Teixeira, é uma interação que se dá por meio do conhecimento, o que ocorre nessa hora? Esse professor apenas socializa, mas ele não se transforma num professor pleno. Por quê? Porque ele apenas ali ele faz relações de amizade, ele apenas ali faz relações pessoais, mas o papel que ele deveria cumprir, que é o papel de ensinar, ele não faz. Por quê? Porque ele não conhece. E o conhecimento é o único caminho, é o caminho mais absoluto que vai torná-lo professor e fará com que o outro, na medida que tem interesse, se transforme em aluno. Ora, a gente encerra essa videoaula lembrando disso, tá? Principalmente para vocês que se pretendem transformar professores no futuro. Tá? É isso, vale a dica da Inês, vale aqui a nossa videoaula e o meu pedido. Obrigado e até a próxima.